Olá, eu me chamo Del Lima Júnior e você está ouvindo o primeiro episódio da 10ª temporada do podcast Jornada da Escuta. Esse podcast que é 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. Esse é um episódio muito especial para mim, não porque eu estou afastado de gravar podcasts, porque isso eu não parei, mas o podcast Jornada da Escuta já faz 2 anos e 4 meses que ele está sem nenhum episódio novo. Na verdade, em abril de 2025, eu lancei um episódio chamado Jornada da Escuta, O Retorno. E a partir dali eu não gravei mais, eu não retornei de fato ao Jornada da Escuta, muito em detrimento a alguns projetos novos que eu estava trabalhando, dentre esses projetos, claro, relacionados à escuta musical. Então, o episódio de hoje, propriamente dito, vai começar daqui a alguns minutos. Na verdade, exatamente no minuto 7h50. Então, se você já quiser passar para o conteúdo, vai nessa minutagem e desfruta desse conteúdo, mas agora aqui vai ter uns avisos que na verdade não vão se repetir nos outros episódios, mas nesse aqui é importante, porque é tudo novo agora. O Jornada da Escuta entra numa nova fase, que na verdade eu não tenho a pretensão de continuar se tiver alguma coisa que não funcione muito bem, mas eu vou me permitir experimentar um novo formato de entrega desse episódio, desse podcast. Deixa eu explicar como vai funcionar. A gente vai manter, primeiramente deixa eu falar, vamos manter terças e quintas episódios sobre reflexões sobre apreciação musical. No sábado teremos o quadro Para Além do Conceito, onde a gente fala sobre a apreciação musical, mas de uma maneira mais prática, ou seja, saímos do conceito e vamos para de fato apreciar música. E agora também teremos o quadro Sonautologia em Foco. Essa é a grande novidade. A grande novidade dessa temporada é que temos um episódio todo domingo, um quadro todo domingo dedicado à sonautologia, que em 3 palavras é a ciência da escuta, ok? Ou seja, a sonautologia dedica-se a estudar a escuta em suas diferentes camadas, suas diferentes dimensões, diferentes eixos. Então a escuta ela tem um olhar bastante denso, profundo dentro da sonautologia e que a gente vai explorar todo domingo no decorrer desta temporada, tá bom? Então esta é uma grande novidade. Para mim é a maior novidade trazer esse assunto em pauta dentro do podcast, dentro do Jornada da Escuta. E uma outra novidade é que eu falei que não tenho pretensão nenhuma, se não fluir de maneira tranquila, de maneira legal, produtiva, eu vou pivotar sem peso na consciência, porque o importante é eu entregar um conteúdo que te provoque a intensificar, você criar consciência das músicas que você escuta e não obstante do mundo à sua volta que você escuta, ou seja, criar consciência de tudo aquilo que nos relacionamos sonoramente falando. E essa temporada tem um tema central, um grande guarda-chuva, por assim dizer. E este grande guarda-chuva, por assim dizer, está intitulado da seguinte maneira: Ciclos, Camadas e Outros Sons. E sim, isso foi pensado no sentido em 2 questões. Primeiro, os tópicos, os temas que eu vou abordar aqui, trazendo agora a sonautologia, trazendo uma proposta nova também, que é um projeto que eu vislumbro a criação de um movimento chamada Somos Sons. Somos Sons, ou em inglês We Are Sounds. Então a gente tem, por isso que o título chama-se, o tema central dessa temporada é Ciclos, Camadas e Outros Sons. Então esse será o tema que conduzirá a todos os episódios dessa temporada, que não serão poucos episódios.
tá bom? Eu estimo mais de 30 episódios. Somando, claro, o quadro novo, Sonontologia em Foco, porque a ideia é manter os episódios de terça e quinta como se fossem episódios separados dos outros, ou seja, cada temporada eu costumo ter 22 episódios. Nas temporadas anteriores eram 22 episódios, somado as reflexões da semana e a para além do conceito no sábado. Agora teremos as reflexões da semana, serão separadas, a contagem deles serão separados, ou seja, serão 22 episódios somente desse quadro de reflexões da terça e quinta. E o quadro de sábado, para além do conceito, somará 11 episódios. E o Sonontologia em Foco, 7 episódios no decorrer da temporada, pegando então 7 domingos, tá bom? Então esse é o novo formato do Jornada da Escuta, da 10ª temporada, onde temos esse tema, ciclos, camadas e outros sons, pois estarei trazendo esses temas, a sonontologia, o movimento Somos Sons, que inclusive já tem um ciclo de palestras independente, ou seja, eu montei uma palestra, um evento, para compartilhar as minhas perspectivas face à nossa relação com a escuta e o quão poderosa é essa ferramenta que muitas vezes nós pouco exploramos a escuta como uma ferramenta extremamente poderosa, ou como eu chamo, a chave invisível das boas relações. Então, essas são as novidades dessa 10ª temporada que eu queria compartilhar, e eu faço um resumo rapidão agora. Todas as terças e quintas, reflexões sobre a apreciação musical. Sábado, quadro para além do conceito. Domingo, Sonontologia em Foco. E o tema central, ciclos, camadas e outros sons. Então essa é a proposta da 10ª temporada, onde cada episódio vai ter, evidentemente, a sua independência, mas todos eles estão ligados, interligados por esse tema central que é ciclo, camadas e outros sons. Vamos então agora dar início oficial para a 10ª temporada do podcast Jornada da Escuta. Vamos lá então. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio da 10ª temporada do podcast Jornada da Escuta. Esse podcast que é 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o ciclo do silêncio. O ciclo do silêncio, que é o ponto de partida e retorno da escuta, ok? Presta atenção, o ciclo do silêncio ele é o ponto de partida e o retorno da escuta. Se você parar para observar, a escuta ela nasce do silêncio. Para observar. Quando a gente escuta um som qualquer no meio da madrugada, o que a gente faz? Nós nos concentramos naquele silêncio, na penumbra silenciosa da noite, em busca daquele som que nós escutamos. Então, a nossa escuta já começou antes mesmo do som reaparecer ou aparecer pela primeira vez. Então, essa é o nosso ponto de partida dessa nossa reflexão. O silêncio, o ciclo do silêncio, o ponto de partida e o retorno da escuta. É como se o silêncio fosse o útero da escuta, onde nasce, entende? Onde tudo começa. Pois bem, antes do som chegar até nós, existe esse campo, esse gap vazio que dá sentido à experiência logo após
que o som chega, ou seja, que nós, portanto, escutamos. Essa é uma beleza sutil e é essa perspectiva que eu quero compartilhar com você. Quer ver? Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir um concerto de uma orquestra sinfônica, enfim, uma orquestra dentro de um teatro ou um ambiente fechado. Mesmo em ambientes abertos, a experiência é a mesma, só muda porque a probabilidade de sons externos interferirem na experiência é um pouco maior, digamos assim, mas a experiência é muito próxima. Mas na sala de concerto, num teatro, isso que eu vou falar tem uma potência maior. Veja bem, você chega na sala de concerto, senta, a orquestra entra no palco, cada músico assume a sua cadeira, e aí eles começam ali, dar uma afinada, fazer umas escalas, uns arpejos para dar uma aquecida. Aí vem o maestro, silêncio na orquestra, oboé dá o lá padrão ali para afinar a orquestra, todo mundo começa a afinar, aí o silêncio ali, né, a presença do maestro cria um rápido silêncio, aí a orquestra preenche o espaço enquanto afina, e aí silêncio novamente. E é esse silêncio que eu quero que você observe. É este silêncio que eu quero que você perceba, que você esteja lúcido, consciente, porque este silêncio, você tendo clareza disso ou não, você aceitando isso ou não, já faz parte da experiência escutativa, já faz parte da experiência de apreciação musical. Porque é este silêncio este silêncio é o ponto de partida. E o maestro, os músicos, eles já sabem disso. Entende? Muitas vezes pode estar acontecendo de parte da plateia, por alguma razão, estar conversando, ter algum murmurinho dentro da plateia, mas... E isso também não afeta em nada, por isso que eu falei na rua, no ambiente externo, não afeta em nada a experiência, porque pode até corroborar esses elementos. Você percebe que esses elementos fazem da prática apreciativa, da prática da escuta musical, porque você já está escutando. Muitas vezes você vê uma pessoa conversando, você escuta, né? Uma pessoa conversando, você está ouvindo um carro passando, caso seja um ambiente externo, você já começa a ficar meio que incomodado. Gente, faz silêncio, por favor, né? Agora vai começar. Ou seja, esse silêncio faz parte da experiência. Você entende? Esse que é o ponto que eu quero que você entenda. Esse pequeno incômodo que a gente sente entre a pessoa, falar alguma coisa, ou um som de um carro, ou um som externo, quando você está num ambiente externo, vai ter um concerto, e aquele som te tira gente, vai começar silêncio. Quando a gente pede silêncio, a gente pede não apenas para a pessoa ficar quieta, ou enfim, vamos esperar o carro passar de uma vez. A gente quer a experiência completa, porque o silêncio faz parte. Você percebe a beleza que há dentro desse contexto, onde o silêncio, ele faz parte da música, faz parte da experiência. Você percebe que existe um ciclo aqui, o ponto de partida e o retorno da escuta. Por quê? Você vai ter esse silêncio inicial. Você já está respirando ali, calmamente, com os olhos vidrados lá na orquestra, na batuta, ali no maestro, em tudo, e você só está esperando aquele silêncio ser cortado pela orquestra, pelas primeiras notas, pelo estrondo daquele tute quando começa uma quinta sinfonia de Beethoven, ou quando começa com a sutileza, a delicadeza da flauta, quando começa prelúdio de um fauno de Debussy, ou quando vem aquela caixa sutil no bolero de Ravel. Então aquele som que antecede já faz parte da experiência, e você quer, e a beleza tá quando aquele som sutil, ou aquele tute forte, aquele fortíssimo da orquestra, numa quinta de Beethoven, por exemplo, você quer que aquele silêncio seja
preenchido. Preenchido não com sons externos de pessoas que não fazem parte daquele concerto, da música, tampouco da orquestra, mas você quer que aquele silêncio seja preenchido, seja recheado com aquele som musical, aquele som que você espera escutar, você olha para o palco esperando. Mas eu quero que você perceba que até mesmo esse silêncio de pessoas conversando, de um celular que toca sem querer, porque a pessoa que frequenta concertos há 30 anos, porventura naquele dia esqueceu que o despertador estava ligado para aquele horário, ou enfim, esqueceu de colocar no silencioso e chegou uma mensagem, ou ligaram para ele, mas a pessoa mega experiente, como ela deixou acontecer isso? Não importa, o ponto é que até aquele som inesperado, indesejado, faz parte da experiência. E quando você tem essa lucidez, você tem essa clareza, você não mais se zanga com aquele som. Você não se zanga, você observa. Você entende que era um elemento que não fazia parte da composição de Beethoven, de Debussy ou de Ravel, mas que fez parte. Fez parte. Eles não imaginavam que teria um celular na composição deles, mas teve. Eles não imaginavam que haveria um bebê chorando, mas teve. E tudo isso faz parte. É uma escuta a partir desse momento, é uma prática de apreciação musical atualizada, diferente de quando você escuta esse mesmo repertório na sua casa. Quando você pega o seu fone de ouvido, coloca no seu celular, no seu tablet, no seu computador, e você coloca esse repertório para tocar. E você aperta play. E aquele silêncio semelhante ao do teatro, ele está acontecendo ali também. E você aperta play e espera com uma dose pequena, mas uma dose real de expectativa. Tá vindo. Eu quero que venha. Mas é uma versão quase que exatamente o que os compositores, quando compuseram, imaginavam. Um silêncio absoluto da plateia, eis que o silêncio é preenchido, ele é ocupado pelos sons dos instrumentos musicais. Porém, quando você está na sala de concerto, ou no ambiente externo, enfim, numa praça, aquilo ali é uma escuta, é uma experiência de apreciação musical atualizada. Você está diante daquilo que você se propôs a escutar, a orquestra ali, o grupo vai tocar, mas você foi surpreendido com elementos. E o mais interessante, que se você for em 10 concertos, com esse mesmo programa, em 10 concertos, esse silêncio que antecede as primeiras notas da orquestra serão preenchidos com outros sons, com sons inesperados, com níveis de intensidade diferentes. Um vai ser uma criança chorando extremamente alta e você fica, meu Deus do céu, eu tô aqui no fundo e eu escuto. Ou você tá lá na frente, a criança tá lá no fundo e eu tô escutando aqui. E mesmo que você sente em todos os concertos no mesmo lugar, a experiência será sempre diferente. Sempre. Então, o meu convite a você é você criar consciência desse ciclo do silêncio, que é o ponto de partida e o retorno da escuta. Porque ao final da música, do concerto, antes dos aplausos, a gente respira junto com o maestro e com os músicos após a última nota ser soada. E esse silêncio faz parte da experiência escutativa, faz parte da prática da apreciação musical. É aquele momento em que parece que você tem segundos para digerir toda a experiência sonora musical que você teve durante aquele período em que você ficou escutando. Então aquele silêncio final, sabe? Aquele pam 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 pam. Sabe, você fica sem ar junto com a orquestra.
Você para de respirar por um instante, você flutua ali. E aquele silêncio que pode ser preenchido por um celular também. Pode ser preenchido por uma conversa paralela de alguém em algum lugar, de alguém que estava indo pela primeira vez e resolveu fazer um comentário naqueles últimos instantes, e quando acabou a música, soou alguma frase daquela pessoa, o bebê chorou lá atrás, alguma coisa aconteceu. Na hora que deu aquele silêncio, vamos supor que o teatro não tenha as melhores acústicas, uma das melhores acústicas, e você consegue escutar quando, por exemplo, passa uma ambulância lá fora, e daí vem a nota final, o acorde final, e aí aquele silêncio é preenchido com uma ambulância. E aí você fica, caramba. E aquele silêncio preenchido com um som externo faz parte da experiência, e você tá lúcido disso. Você não fica reclamando, nossa, ainda bem que passou a ambulância, passou agora, depois que acabou, sei lá, sabe? Você percebe, você entende que é uma composição atualizada, que existe a participação da plateia, do ambiente todo externo para além do palco. E você, não sei se você conhece, mas se você não conhece, eu te convido a conhecer a obra 4.33 de John Cage. Por quê? Porque 4.33 é uma obra onde o intérprete fica durante 4 minutos e 33 segundos em silêncio. E a música de fato, aquela que nós temos como um conceito primário, organização dos sons, não acontece ali. É silêncio por parte do intérprete. Mas a cadeira que range, a pessoa que tosse, sabe? Alguém que chega atrasado e abre a porta. E estes sons compõem essa música. E John Cage provocava esse conceito musical, e ao mesmo tempo que provocava, ele trazia essa perspectiva que a plateia faz parte da experiência. E quando você tem consciência disso, quando toca um celular, você não fica dizendo, você não fica argumentando, ou melhor, resmungando palavras do tipo, caramba, não se toca, que isso? Pô, você tá sabe, a gente não fica proferindo palavras que depreciam aquela pessoa ou diminuem ela intelectualmente, culturalmente, porque o celular tocou. Enfim, você entende agora, a partir desse instante, você entende que é uma performance atualizada. Sobretudo, uma escuta, uma apreciação musical atualizada. E esse, portanto, é o ciclo do silêncio que eu mencionei, que é tudo que está regendo essa nossa conversa, esse episódio de hoje. Então você perceba que, assim, eu não sei se você conhece o ciclo EAP. O ciclo EAP é um método que eu elaborei de prática de apreciação musical, que a gente pode estar falando com certeza, temos aí muitos episódios pela frente, posso estar falando com mais profundidade mais para frente, sobretudo no quadro Para Além do Conceito, mas nada mais é do que escuta, análise e pesquisa. Mas o ponto que eu quero falar aqui é o ciclo EAP, é o ciclo, essa palavra ciclo, começa com a escuta, vai para análise, vai para pesquisa, volta para escuta, e aqui é o ciclo do silêncio, semelhante a isso, mas dada a sua devida proporção, é claro. Então nós temos aqui o ciclo do silêncio é o ponto de partida e o fim. O retorno da escuta. Veja bem, começa com o silêncio. Você aperta play, ou você vai no teatro e a orquestra começa. Aí tem o som. Esse som que nós chamamos de música. E nos envolvemos com estes sons. E ficamos ali envoltos, prestando atenção em vários elementos e sentindo aquela música. E aí o que vem depois? O silêncio. E esse silêncio fecha esse ciclo. E depois que chega no silêncio novo, vem um novo som. Mas agora o de gratificação, de reconhecimento, que são os aplausos. Nesse cenário, o silêncio não é apenas um desejo latente daquelas pessoas que querem controlar todas as outras no teatro. Silêncio, pessoal, vai começar o concerto. Mas silêncio é uma janela aberta, é uma oportunidade, é uma camada da experiência onde nós atentamente, sutilmente captamos esses
sons que compõem essa experiência apreciativa atualizada. Então, o silêncio não é apenas uma ausência de sons. Eu ainda não tenho uma clareza de como definir isso, mas podemos pensar que esse silêncio é uma janela aberta, uma perspectiva sonora, uma perspectiva para novos sons. A gente pode, com o tempo, dar uma refinada nesse conceito, nessa ideia, mas o que eu posso dizer é que o silêncio, a partir de agora, não é um elemento de exigência, mas de abertura. Uma abertura para uma nova experiência, para essa experiência que eu estou chamando de experiência apreciativa ou uma apreciação musical atualizada. Por fim, eu quero deixar um convite a você. Um convite. Agora, a próxima vez que você for escutar, não no teatro porque você não tem controle, mas a próxima vez que você for escutar qualquer música no seu aparelho aí, com ou sem fone, a próxima música experimenta ficar, 1-2 minutos em total silêncio. Total silêncio dentro daquilo que é possível controlar. Sabe? Espera. Prepara a música, escolhe a música, tcharará, e antes de apertar o play, segura. Segura 1-2 minutos. Dependendo do ambiente onde você está, você vai escutar sons de carros, crianças, o tic-tac do relógio, se for muito silencioso, sua própria respiração. Mas esse é meu convite. Espera. Deixa que esse silêncio se abra a uma perspectiva apreciativa diferente. E com essa proposta, eu encerro esse episódio agradecendo a sua companhia. Muito obrigado de verdade por você ter passado esse momento aqui comigo. Lembre-se que temos episódios terças, quintas, sábados e domingos. Tudo no plural ficou estranho, né? Mas enfim, terça, quinta, sábado e domingo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço. Tchau!